Olá, catequistas, paz e bem. Em alguns instantes nós vamos dar início à nossa live de hoje. Vou guardar só um minutinho para nós convidarmos o Rodrigo, a Raquel também, que já chegou. Vamos convidando mais pessoas para participar conosco. Hoje a live vai ser sensacional. Como você pode fazer uma catequese fora da caixinha, né? Que possa envolver os nossos catequizandos de uma forma lúdica. Deixa eu procurar aqui o Rodrigo. Catequese. Em alguns instantes nós vamos iniciar. Já vai convidando mais catequista para participar conosco. Acabei de mandar a solicitação para o Rodrigo. Logo em seguida eu mando solicitação também para Raquel. Então, boa noite, pessoal. Tá entrando Reginaldo, Beatriz, Patrick. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Thay, seja muito bem-vinda. Vamos esperar os nossos convidados. Deixa eu olhar aqui se tem a Raquel já mandou solicitação. Deixa eu já entrar aqui com ela. Boa noite, Raquel. Paz e bem. Tudo bem com Paz e você? bem, muito bem, querido. E você, como está? Tá me ouvindo? Tudo bem, graças a Deus. Estou sim. Aqui está saindo normal. Não sei para os nossos os catequistas que estão participando. Sim, sim. Que bom estar aqui com você. Uma alegria, como sempre, Gessiandro, a gente se encontrar, viu, querido? Graças a Deus deu tudo certo, né? Sim. Muito trabalho aí, né, Gessiandro? Estamos Uma trabalhando muito. correria. E olha, eu tô com essa cara de sono que nem o filtro tá ajudando. É muito trabalho, muito estudo. E aí é assim mesmo, né? Faz parte da vida. Vale colocar filtro, né? Eu não estou muito acostumada com o Instagram, então eu estou aqui meio que. Mas tudo bem, não preciso, não vou colocar filtro, não. Ah, o meu tem que colocar filtro, porque senão. Ah, que legal. Sejam todos bem-vindos, catequistas, catequistas fora da caixinha, catequistas do Pensar Catequese, catequistas DH, somos todos catequistas. Sejam todos muito bem-vindos, que alegria ter vocês aqui com a gente. Isso aí, pessoal que tá chegando, bem-vindos, bem-vindas. Já vai clicando nessa setinha do aviãozinho para convidar mais pessoas para participar conosco, né, dessa live, que vai ajudar você, catequista, a compreender um pouco mais a sua prática catequética e aprofundar na vocação e na missão de ser catequista. Sim. O Rodrigo mandou mensagem falando que está com um problema na hora de entrar, tá dando erro, por isso que ele não começou mais cedo a live. A gente sempre começa uns 5 minutos antes, né? Mas ele falou que tá com um problema. Tá Ah, aqui tá. escrevendo para mim. Já já ele entra, então, né? É. Boa noite, pessoal. Paz e bem. Tá subindo um monte de gente, eu não tô conseguindo acompanhar. Mas sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Ah, eu consigo colocar filtro. Olha que belezinha. Tô vendo caindo umas luzes aí, uns brilhos. Eu falei, ó. Ai, Deus, essas tecnologias, cada hora é uma novidade, né? Gente, que barato, né? Muito legal.
Como facilita a nossa vida, né? Quantas pessoas a gente vai conhecendo, né? Adentrando na vida, na história, ajudando e sendo ajudado graças à tecnologia, quando a gente busca usá-la para o bem, né? Sim, que maravilha, viu? Que maravilha poder. Tantas pessoas com tanta dificuldade de formação, né, Gessiandro, e tendo a oportunidade de acompanhar o trabalho que a gente tem feito e está crescendo, está ajudando, está se desenvolvendo, está ajudando a ser esse discípulo missionário tão importante que é o papel de cada um de nós, porque é um chamado muito especial e às vezes o catequista não se dá conta disso, sabe? Isso é E verdade. que bom que estando aqui está aprendendo, está crescendo, está se desenvolvendo. Essa é a nossa missão, essa é a nossa proposta aqui nas redes sociais, nos treinamentos presenciais, enfim. A internet nos proporciona isso de modo muito bacana, né? Abre muito os horizontes. Uhum. E com o pronunciamento do Papa Francisco, né, no Encontro Maravilha. Internacional de Catequista, que mensagem sensacional. Eu fico até com os olhos cheios de lágrima quando eu vejo o vídeo, quando eu vejo aí o texto do Papa Francisco, porque isso faz a gente voltar no tempo, né? Então, Sim. compartilhei com alguns alunos do Pensar Catequese como é gostoso você lembrar das catequistas, dos catequistas que te ajudaram nesse percurso, nessa caminhada de fé, né? Que Quantas realmente aí nos pessoas ajudaram. Quantas pessoas passaram por nós, né, ao longo da nossa vida, nos ajudando na nossa formação, nos ajudando no fortalecimento da nossa fé, mostrando quanta beleza, deixando rastros, né? Que todo catequista deixa rastros, né? Quantas pessoas, e Uhum, precisa deixar, na verdade, né? Esse é o nosso papel aqui, de deixar marcas, como ele disse, né? Na vida dele. Importantíssimo, uhum. importantíssimo. Ah, E que isso a é gente tem verdade. essa Quando eu vi, consciência. aham. E quando eu vi o vídeo do Papa Francisco, assim, foi muito, muito lindo, porque quantas pessoas vieram na minha memória de pessoas que me ajudaram nessa caminhada, até estava conversando com os alunos do Pensar Catequese, que eu estava falando do meu tio-avô, que ele me chamava lá para tomar café, para me dar uns bolinhos e tal, quando na verdade ele ia com o folheto da liturgia da palavra para me entregar para eu fazer a leitura um mês depois, porque ele sabia que eu era muito tímido. Então, assim, lembranças tão, tão marcantes, né? Hoje ele não está mais entre nós, mas quantos rastros esse meu tio-avô deixou na minha vida e outras catequistas também que passaram, que fizeram essa mesma atitude, né? Essa mesma missão, essa vocação de deixar Sim, rastro, pegadas na nossa vida. E é muito sim, gratificante, né? Muito gratificante saber que a gente pode ajudar, por mais que seja pouco, mas a gente pode ajudar outras pessoas nessa caminhada de fé. sim, com certeza. O E aí, será que... Rodrigo, ele tá mandando mensagem, falou que tá desconfiado que clonaram a conta dele. Ai, meu Espero Deus, que coitado. não, né? Espero que só tenha dado algum problema mesmo no Instagram, porque hoje a rede social Instagram estava passando por atualizações. Hum, Então algumas contas começaram a dar problema. Inclusive a minha conta, ela saiu do ar, não essa, mas a outra, e aí desapareceu tudo, depois voltou de novo. Pode ser que a ai, dele tá passando por isso. sim, sim. Eu, como não, eu tenho a equipe que trabalha com a rede, né, do Instagram, e eu não vi, não, o pessoal não comentou nada hoje. Hoje meu dia também foi uma loucura. Acabou não, eu nem fiquei sabendo. Mas vai dar Mas tudo certo. Então vamos começar enquanto ele vê essa situação, assim o pessoal não espera e a gente também não fica esperando. Vai que não sim, dá certo, né? Então, seja muito bem-vinda, Raquel, né? Você vai se apresentar ainda, mas já estou dando as boas-vindas. É uma alegria muito grande ter você aqui. Nós já participamos de outra live juntos, já nos encontramos nesses simpósios e eventos de catequese. E agora nós estamos aqui nesse quadro de catequista para catequista. É uma alegria, né, a tua participação aqui. Então, gostaria que você se apresentasse para os
os catequistas aqui do Pensar Catequese e do Catequese Desenvolvimento Humano, contar um pouco a sua trajetória, a sua paróquia, o seu trabalho. Vamos contar para a gente, para o pessoal te conhecer. Que alegria, Gessiandro. É uma honra, uma alegria muito grande participar dessa live com você, com o Rodrigo. Daqui a pouco ele vai entrar, se Deus quiser vai dar certo. E já estive com vocês lá no Bate-Papo Fora da Caixinha, que tem um programa também dentro da Catequese Fora da Caixinha. Eu sou uma apaixonada por catequese. Há mais de 25 anos trabalho com catequese, é muito grande aí com os pequenininhos, são crianças da primeira infância. Trabalhei no Pequeninos do Senhor, fundei a associação, uma associação católica de fiéis leigos, aprovada pela Igreja Católica. Então, uma associação Pequeninos do Senhor, onde nós temos um projeto de evangelização de crianças durante a missa e também desenvolvemos um material que hoje é editado pela Paulinas, que é o material que chama Catequese na Primeira Infância, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, lá na Paulinas tem o material do catequista e o material do catequizando também. São fichas, é um material mais lúdico, bem apropriado para crianças de 3 a 7 anos. Então, durante 20 anos eu fiquei à frente do Pequeninos do Senhor, e eu me propus que quando eu fizesse 55 anos, eu sairia, porque eu tenho essa visão muito forte da necessidade da troca de gestão para que entre oxigene, né, entre novas ideias. Eu falei, poxa vida, quando eu tiver 55 anos, eu vou formar, dos 50 aos 55 anos, eu vou formar uma equipe para assumir o Pequeninos do Senhor. E foi o que aconteceu. E aí eu saí há 5 anos já vai fazer agora no final do ano 5 anos que eu saí do Pequeninos do Senhor. E eu fiquei um tempo sem atuar como catequista e não trabalhar com catequese. Fiquei 3 anos sem fazer nenhuma participação. Mas Deus não deixa a gente em paz de jeito nenhum, porque quando Ele chama, o chamado é muito forte. E eu sempre falo para os meus alunos nas jornadas do catequista, enfim, onde eu estou, que Deus me fez 3 chamados esse ano. Eu recebi 3 chamados especiais de Deus. Primeiro, para ser catequista. Então, eu fui catequista durante muitos anos, preparação para o sacramento, né? Não tinha iniciação à vida cristã nem nada, então a gente preparava para o sacramento. Enfim, tive uma experiência muito sofrida, porque não tive formação. Eu digo que nem a Bíblia eu não sabia pegar e abrir, e mexer, manusear. Tinha dificuldade, sabia, óbvio, mas tinha muita dificuldade. E esse foi o primeiro chamado. O segundo chamado foi no Pequeninos do Senhor. E o terceiro chamado foi que lá atrás, hein? Isso tem mais de 10 anos. Deus falou que era para eu ajudar os catequistas do Brasil. Aí eu falava, na internet eu não mexia direito, não tinha muita ideia. Eu falei, Senhor, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui. E tá tudo bem. Eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo, mas eu não sei como isso vai acontecer. Quando chegou no dia 5 de janeiro de 2020, antes da pandemia, 5 de janeiro, um domingo, eu estava na missa com meu esposo e às 7 horas da manhã, naquela época a gente ia à missa às 7 da manhã. E toda a missa, Gessiandro, toda a missa, Deus nunca me fez esquecer esse chamado para ajudar os catequistas. Raquel, você vai ajudar os catequistas, não esqueça disso. E toda a comunhão, toda a missa diária, missa final de semana, não importa. Eu recebi ouvia Deus confirmando, pedindo. E aí, quando for no dia 5, ele só falou assim para mim, é hoje. Tem as pessoas que são céticas, né? Que falam assim, como assim? Deus falou, Deus fala? Deus fala, eu falo. Eu tenho uma intimidade muito grande com ele, sabe? É uma coisa assim, muito próxima, né? Ligação direta. E aí, eu falei, puxa vida, é hoje, né? O que eu posso fazer hoje? Eu posso ir na internet. E aí, eu comecei a fazer um trabalho no Facebook, muito forte no Facebook, pouquíssimo no Instagram. Instagram comecei agora, mais recente. E aí tudo começou, Gessiandro. E assim veio confirmando, sabe, a necessidade, a carência dos catequistas. E de repente estoura uma pandemia.
Então, eu vejo assim que foi um chamado que ele confirma a importância de estar falando com os catequistas antes mesmo de entrar a pandemia, onde os catequistas entraram com tudo, né, na internet, porque todo mundo, né, não só os catequistas, todo mundo buscando informação, buscando formação. 9 meses depois, aí a gente começou já, falei, bom, então vamos trabalhar os cursos para ajudar esses catequistas, para quem quer entrar para águas mais profundas. Hoje eu tenho mais de 800 vídeos de catequese lá no YouTube. Então, tem muito material gratuito lá para o pessoal. E tem o material, obviamente, para quem quer aprofundar mais. Porque nós estudamos muito, né, Gessiandro? A gente estuda muito. Eu falo que a gente entra na livraria, a gente compra muitos livros, a gente paga os cursos que nós fazemos de aprofundamento. Então, assim, nada mais justo para quem quer e quem tem condição e pode, enfim, né? Vai mergulhar mais, vai aprofundar mais. Então, assim, minha missão, Gessiandro, hoje é trabalhar com catequistas. Coisa que eu mais amo é falar com catequistas. Ouvir o que eles têm para falar, ajudá-los. E aí, então, nasceu a Catequese Fora da Caixinha, no dia 6 de janeiro de 2020. Eu já tinha aberto essa conta, mas estava parada. E comecei a conversar com os catequistas. E esse é o meu trabalho hoje. A Catequese Fora da Caixinha tem como slogan acolher e inovar para catequizar. Então, é muito forte a questão da inovação, porque eu vejo que os catequistas têm dificuldade também. Oi, Rodrigo. Cheguei, amém. Que bom, Oi, querido. Graças a Deus, graças a Deus. que bom, Raquel. Eu tava aqui, meu Deus, como não posso estar aí com a Raquel no nosso de catequista para catequista. Que alegria, querido. Tô um pouco assustado ainda que a senha tá meio bagunçada. Vamos ver, a Fer tá trabalhando ali, mexendo um pouco, olhando o que aconteceu. Que Não coisa. tem nenhuma publicação indevida, não tem nada, mas Graças a Deus. graças a Deus. Só antes da Raquel continuar, o Instagram hoje ele estava passando por atualização, Rodrigo. Tanto que a minha conta, a outra, saiu do ar. Depois, quando eu voltei, também algumas pessoas falaram assim, ué, você me bloqueou, que sumiu tudo. Eu falei, não, gente, não bloqueei ninguém não, tá tudo normal. Mas era exatamente essa atualização, tá bom? Tomara. Né, Rodrigo? Menos mal. O coração volta a bater na pulsação normal. Graças a Deus. Isso mesmo. Tá Que bom. bom. Então a Raquel vai continuar a apresentação, depois a gente passa aí a roda dos mais experientes. Ah, legal. Então, mas aí... Então, assim, a missão, o nosso slogan é acolher e inovar. É uma coisa, a inovação vem no sentido de oxigenar, de trazer luz, de trazer novas possibilidades para os catequistas. Então, esse é o nosso slogan, a nossa proposta. E a Catequese Fora da Caixinha é um espaço de formação de catequese com foco no catequista. Então, a Catequese Fora da Caixinha especialmente trabalha a pessoa do catequista. E, obviamente, abrindo os caminhos, trabalhando com a doutrina, trazendo para eles formação, espiritualidade, mas com muito olhar para a pessoa do catequista, como obra-prima de Deus. Então, valorizando, mostrando para ela que... para ela, não para a pessoa, né, do catequista, o quanto ela é importante para Deus. E despertando a sua vocação no sentido de valorizar o chamado que ela recebeu e o sim que ela disse. Então, o foco nosso é isso, é trabalhar formação de catequese a partir da pessoa do catequista. Ele faz uma caminhada olhando para ele e percorrendo um caminho onde ele compreende melhor uma maneira diferenciada de fazer a catequese a partir dele, reconhecendo-se como um discípulo missionário. É isso. Muito bem, mais uma vez seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, prazer, uma alegria enorme ter você aqui conosco nesse quadro
que a gente sempre aprende coisas novas com os nossos convidados. Pessoal que chegou agora, sejam todos bem-vindos. Rodrigo, que graças a Deus conseguiu entrar também, que eu já tomei a metade da garrafa de água que eu estava nervoso. Pensei, meu Deus, o Rodrigo não vai conseguir. Mas deu tudo certo. Pessoal que está chegando agora, vamos convidar mais gente para participar. Clica no aviãozinho aí que mais pessoas vai ter acesso e vai participar conosco também. Então agora o próximo a se apresentar é o Rodrigo, depois eu faço a minha apresentação. Que legal, pessoal. Uma alegria muito grande poder ter dado certo de chegar, de entrar. Estava bastante ansioso já para esse momento de encontro, porque até um pouquinho antes de apresentar, falar a motivação dessa alegria. Porque são duas pessoas que têm o mesmo objetivo. Quando eu encontrei o Gessiandro nas redes sociais, logo depois a Raquel, quando a gente conversa, quando a gente fala, troca uma ideia, a gente percebe que as inspirações foram as mesmas e os desejos são os mesmos. Então é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje. Então, para quem está chegando, talvez o pessoal que às vezes siga lá a Raquel ou do Pensar Catequese que não me conhece, eu sou o Rodrigo Marques, estou no finalzinho da faculdade de teologia aí, contando os últimos momentos, e tenho esse apostolado, Catequese BH, desde 2018, né, pelo evangelizar pelas redes sociais. Sou aqui da cidade de Jundiaí, São Paulo. Pertenço ao Santuário Santa Rita de Cássia. Atualmente estou com uma turma de jovens que estão caminhando para receber os sacramentos. Né? Lá eu tenho jovens que vão receber batismo, primeira Eucaristia, crisma, tem de tudo um pouquinho. E partir desde a última quinta-feira, uma alegria muito grande. Estou na caminhada, né, dentro da nossa diocese, na formação, para receber, né, a investidura como a instituição do Ministério de Catequista. Nós começamos aqui a formação, somos mais ou menos em 100 catequistas da diocese, e estamos nessa caminhada para que, se Deus quiser, maio do ano que vem, a gente possa receber esse ministério, né, que o nosso Papa tão sabiamente vem trazendo para reconhecer, uma forma de reconhecer a catequese e estabilizar esse serviço também. Então, essa é uma alegria muito grande que eu queria compartilhar até com vocês. Parabéns, Muito Rodrigo. bem, que maravilha. Louvado seja Deus pelo teu sim, pela tua vocação, né? Alguém que a gente vê se vira nem nos 30, né? Se virando nos 40 para estudar, para ajudar com a formação, para ajudar na comunidade. Então, Deus te abençoe, Rodrigo, teu ministério. Amém. Para quem ainda não me conhece, para quem, pessoal da Catequese Fora da Caixinha ou do Catequese Desenvolvimento Humano, sou Gessiandro Pessoa, moro no Rio de Janeiro, mas sou natural do Maranhão. Pertenço à paróquia Nossa Senhora da Conceição, que fica em Tinguá, Nova Iguaçu, é um pouco distante daqui, mas graças a Deus a gente com o transporte chega rapidão. E lá eu estou na coordenação da catequese, ajudo na formação dos catequistas. Então, dentro dessa busca de ajudar os catequistas, me especializei em aconselhamento pastoral, psicologia e aconselhamento pastoral, psicoterapia e psicopedagogia, e também tem a filosofia e a teologia. Estou no finalzinho da teologia, como o Rodrigo também. Só que no meu caso, eu acho que vou passar 7 anos para concluir a teologia, porque eu mudei de faculdade 2 vezes, porque eu mudei de cidade. Então, 7 anos de teologia eu já estou desesperado, mas de tudo para a honra e glória de Deus, né? Conhecimento sempre é muito bom. E assim, dessa forma, eu busco corresponder à minha vocação, ao meu chamado, tanto na minha paróquia, como também nas redes sociais do Pensar Catequese e nas missões que eu faço aí viajando e dando formação também, né, com os meus alunos do Pensar Catequese. E aqui também no Pensar Catequese nas redes sociais, juntamente com o Rodrigo, que também tem esse coração aí missionário de buscar ajudar outras pessoas. Então, esse sou eu. Então, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Hoje nós vamos falar um pouco, né, como fazer uma catequese fora da caixinha ou como seria uma catequese fora da caixinha. Com a Raquel, que sabe muito bem falar sobre este assunto. Então, antes de começar nosso encontro, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão de Nossa Senhora sobre cada um de nós que aqui estamos, a nossa vocação, a nossa missão de ajudar outras pessoas. Então,
Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com você, Raquel. Obrigada, Gessiandro, Rodrigo, por essa oportunidade, por estar aqui com vocês, junto com todos esses seguidores maravilhosos de vocês aqui. Os catequistas também da Catequese Fora da Caixinha, já vi gente aqui entrando que estamos juntos, né? Estão seguindo todos nós aqui, e o importante é que eles estejam aprendendo, que eles estejam crescendo dentro dessa comunidade maravilhosa. Pois bem, como que eu vejo... O Gessiandro me perguntou qual é o tema, né? Eu falei, uma catequese fora da caixinha, é lógico, né? Que é o que eu vou falar hoje. Mas o que seria uma catequese fora da caixinha? Tem gente que pergunta se a catequese fora da caixinha é católica, sabe? Porque ela é fora da caixinha, né? E, na verdade, assim, sim, a catequese fora da caixinha é católica. Eu sou católica, apostólica romana. E toda a minha formação, especialista em catequese, teologia, pastoral, enfim, toda a minha formação é católica. E como eu vejo uma catequese fora da caixinha, é basicamente a catequese que a igreja nos pede, que é uma catequese viva, muito prática, que ela seja aquela como eu digo para os meus alunos, né? Qual é o papel do catequista? É fazer com que os seus catequizandos aproximem-se de Jesus. Então, é levar essa aproximação deles para junto de Jesus. Catequese não é uma aula, é um encontro. E nesse encontro é um encontro com Jesus. É um encontro do catequista com Jesus, junto com os catequizandos, então mantendo firme e forte essa questão do encontro, que eu vi o Gessiandro outro dia falando sobre isso aí nas postagens dele, para a gente sempre lembrar que catequese não é aula. Catequese é uma missão, é uma responsabilidade, catequese é vida. Então, a catequese fora da caixinha, ela bate muito nessa tecla da prática, da mensagem aplicada à vida do catequizando. E para isso acontecer, o que acontece? Jesus, ele conhecia todas as pessoas. E quando ele falava com as pessoas, ele falava a linguagem daquelas pessoas, a linguagem que eles compreendiam. Como eu sempre falo, e todo mundo já sabe, né? Ele falava de pesca para os pescadores, ele falava de plantio para os agricultores, falava de ovelhas para os pastores, porque é a linguagem que eles compreendem. E nós? Qual é a linguagem que nós devemos usar com os nossos catequizandos? Sejam eles crianças, jovens, adultos, é a linguagem que ele fala, é aquilo que ele vive, é conhecer e entender a necessidade do outro. Para quê? Porque você tem o conhecimento como um discípulo missionário, você sabe a mensagem que você vai levar para o outro, você é uma ponte entre Jesus e a pessoa que está recebendo a mensagem, você é um mensageiro, mas como que a pessoa vai entender a mensagem que você quer passar se você não aplica isso na vida dela? Nós passamos milhares de horas estudando, desde a nossa infância até faculdade, pós-graduação e tudo mais, para a gente absorver apenas 7% de tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque a gente fixa aquilo que nós conseguimos colocar em prática. O que nós não colocamos em prática fica no conhecimento, com o tempo se perde. Se a gente não põe a mão na massa, a gente não faz, por que nós lembramos somar, multiplicar, dividir e subtrair? Porque a gente usa isso,
Agora, pega as fórmulas de matemática, tudo que a gente aprendeu, alguém lembra? Se a gente não usa, dificilmente, não é verdade? Agora, assim também na nossa caminhada como catequistas. E o que nós precisamos fazer com os catequizandos? Fazer com que eles coloquem na vida deles o ensinamento que você levou para ele naquele encontro. Você não está ali contando uma história apenas. Você não está ali para levar para eles um conteúdo. Você está ali para levar uma mensagem de vida. E essa mensagem precisa ser vivenciada. Na Catequese Fora da Caixinha, nós temos um curso que se chama Ludicidade na Catequese. E isso é uma coisa que muitos catequistas não compreendem e acham que catequese é brincar, catequese é só fazer dinâmica e vamos fazer a folia para a criançada poder vir e gostar. Nada disso. O catequista, antes de tudo, ele tem uma responsabilidade com a missão dele. Porque se ele é um discípulo missionário, ele disse o sim dele, ele tem uma responsabilidade. Qual é essa responsabilidade? O que Jesus pediu para os discípulos dele. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Agora, pregar o evangelho não significa que é só falar. É viver. É viver a palavra, é ser exemplo antes de tudo. Então, assim, a questão da ludicidade que eu trago para eles é um complemento, é como se fosse um acessório dentro da catequese, como um método, como uma pedagogia, uma forma do outro compreender, principalmente as crianças, jovenzinhos e tal, compreenderem a mensagem que você está passando. Por quê? Às vezes você vai falar e é como ele vai colocar na vida dele. Se você traz uma dinâmica onde ele exercita, onde ele reflete em cima dessa dinâmica, toda dinâmica precisa resgatar o conteúdo do ensinamento daquele dia. O que é que o catequista quer passar é o que ele tem que resgatar depois da dinâmica. Se a dinâmica vem lá no final, ela vem para arrematar. E aí, o que nós aprendemos com isso? Qual é a lição que nós tiramos? E o que nós vamos fazer com isso esta semana? Qual é a sua proposta para esta semana? Você colocar em prática isso que você aprendeu. Então, assim, eu vejo que é muito forte em mim esse desejo de que os catequistas compreendam que a catequese é viva e ela precisa ser anunciada, ela precisa levar a mensagem na linguagem do catequizando. A gente já ouviu falar sobre a catequese enculturada. É levar o evangelho naquela cultura, para aquela pessoa, na linguagem que ela compreenda, para que ela possa se apaixonar por esse Jesus que nós somos apaixonados. Como é que você vai cativar o outro? A partir das necessidades dele, daquilo que ele compreende, da linguagem que ele fala. Então, eu vejo assim, é um resumo que eu faço do que é uma catequese fora da caixinha, Gessiandro. Muito bem, Raquel, gostei das suas colocações, vai muito com aquilo que a gente acredita e a gente busca passar aqui, né? Como a importância de usar o lúdico. O Rodrigo tem feito bastante atividades assim, né, explicando a questão do lúdico, né, qual o sentido, e é exatamente este ponto que nós precisamos chegar, né, nós como catequistas. Entender a importância do lúdico, não como um passatempo, né, como um quebra-gelo, um tapa-buraco, mas que esse lúdico facilite um conteúdo que às vezes é um pouco mais denso. O Rodrigo estava falando sobre pecado, né? Ele fez algumas atividades, né? Fez até uns reels muito interessantes. Depois vocês olham lá, catequistas. Como é legal você trabalhar daquela forma, porque aí nossos catequizandos vão compreender com melhor facilidade, né? Talvez que na nossa época, eu falando na nossa época não tinha essa criatividade toda
que levava a gente a compreender conteúdos mais densos. Era muito Posso ser tá sua escrito mãe, aqui. querido. Posso ser sua mãe, viu? Agora você imagina Ai, essa Deus. época. Pode falar, Rodrigo. Pode falar, Rodrigo. Ele sempre me pega com essa. Eu tô me sentindo agora. Com 30 anos, na minha época, eu falo, meu Deus, e eu com 43. Então, Ai, que bonitinho. Ai, Deus, a gente fazia fogo, assim, acho que a gente se imagina ele fazendo. Acho que sim. Mas nossa, Raquel, para mim me chamou muito a atenção essa questão da retenção, né? E você pegou num ponto que eu e a Fernanda a gente está passando agora. A Lorena, minha filha, está no 7º ano. Então o que está acontecendo? Eu estou aprendendo de novo a fazer equação e fazer as coisas. Ela falou, mas pai, você não sabe fazer? Eu falei assim, não, filha. Já saiu, já coloquei outra coisa no lugar. Né? Então, estamos nós de novo lá, aprendendo a fazer equação e coisas de biologia, as ligações de química, estão nessa fase agora. E justamente, né, se a catequese e a proposta da catequese fora da caixinha ela é muito interessante nesse sentido. Fazer, aprender, colocar em prática. Aprender, colocar em prática, para fixar. Porque senão, daqui a pouco, nós somos os reis das formações. Tenho 300 formações, fiz de todo mundo. Todas as formações, todos aqueles que estão na internet, as presenciais da paróquia, e a minha catequese não mudou. A catequese continua a mesma. Então, assim, essa tecla que você bate, eu acho ela fundamental aqui. Ó. Eu enxergo ela como assim, vamos estudar? Vamos. Mas prática. Vamos para a luta. Vamos para o campo de batalha. Senão a gente fica grandes teóricos e nada de prática, né? Exatamente. Exatamente. Então, ter esse olhar para a catequese que é viva. Catequese viva. Todos os documentos que a gente estuda falam sobre isso. E aí, a gente tem que fazer com que os catequistas entendam o que é isso, entende? O que é essa catequese viva. Que não seja colocar em prática o que Jesus ensinou. Nós estamos com uma equipe aqui na Catequese Fora da Caixinha que está trabalhando dinâmicas, só dinâmicas, escritas, tá? A gente não vai fazer vídeo, não. Tudo escrito, explicando direitinho. Isso vai para o site da Catequese Fora da Caixinha. Já estou dando um spoiler aí, porque isso está começando agora. Só tem uma lá e a gente está fazendo os testes, como é que vai funcionar, busca e tudo mais. E assim, o foco é trabalhar um tema, óbvio. Eu preciso de como foi a sua experiência como catequizando, de colocar a mensagem do encontro passado na sua vida, o que você fez? Porque ele vai escrever e aí na semana seguinte ele ele escreve, olha, eu quero essa semana fazer tal coisa. Aí, baseado na mensagem do dia. Eu vou fazer tal coisa essa semana. E ele se propõe. Na próxima semana, o catequista resgata isso. Como foi? Fale cada um de vocês um pouquinho como foi essa experiência. Então, colocou em prática? Teve a oportunidade? Então, a gente está trabalhando essa questão da dinâmica para quando precisarem e exatamente trazendo isso. Faça essa reflexão e peça para o seu catequizando escrever aqui, já na hora, não, no dia do encontro mesmo. O que você pretende fazer esta semana? Ele já coloca. Não deixar solto, porque às vezes também ao deixar solto, a criança pode
esquecer e não vai lembrar e não vai colocar. Mas quando ele escreve que ele está ali, está registrado. Se ele quiser, ele vai lá no caderninho dele, vai nas anotações dele, vai encontrar qual é a proposta dele para fazer aquela semana e resgatar isso. Então, assim, a gente vai fazendo um trabalho, um esforço para ajudar os catequistas. Mas a gente percebe também que a gente encontra muitos catequistas muito sedentos, muito desejosos de ser melhor, de fazer diferente, e outros catequistas muito acomodados. A gente percebe isso, que é tudo pronto, ali na mão, tudo fácil. E não é assim, sabe, gente? Porque não existe uma cartilha pronta para o catequista. Cada um tem a sua experiência, tem a sua realidade, e isso precisa ser adaptado, encaixado, como um quebra-cabeça ali, vai moldar um pouquinho para poder encaixar a pecinha certa. Porque não adianta a gente trazer para eles um quadradinho, sendo que lá é um redondinho. Não vai encaixar. Então, ele tem que pegar o quadradinho e ver o que eu posso fazer aqui para melhorar. Não é pronto, gente. A missão de vocês é para as pessoas que Deus colocou no caminho de vocês. Às vezes, a nossa realidade aqui é uma, a sua realidade é outra. E nós sabemos desse Brasil enorme e além fronteiras nacionais, porque tem gente que assiste a gente, brasileiros, portugueses, que estão fora, que estão falando a nossa língua e que estão vivendo em outros países com realidades completamente. Eu tenho alunos da Alemanha, do Japão, de Portugal, dos Estados Unidos, brasileiros que estão morando fora, que têm realidades completamente diferentes da catequese. Então, não adianta falar assim, ó, vou lá porque ele vai me dar, ela vai me dar ou ele vai me dar a fórmula mágica de como fazer. Tem que se esforçar, tem que buscar e entender a sua missão e se entregar um pouco, estudando, deixar que o Espírito Santo fale em você. Porque não é só estudar e fica muito na razão. A gente tem que saber o que Deus quer de cada um de nós. Não é verdade, meninos? E como, né? Exatamente. Justamente essa busca pela vocação, né? Que muitas vezes, essa semana até refletia bastante sobre isso, falando da formação lá que a gente está tendo na diocese agora. O professor Railson, ele pegava muito firme isso, essa questão com a gente. Ser catequista por vocação. Por quê? O que acontece? Muitas vezes eu quero só estar lá e não levo a verdadeira catequese, né? Aplico uma técnica de sala de aula ou alguma coisa assim, bem mais ou menos, preparado de última hora, e bom. Aí entra naqueles que você disse, né? Catequistas, às vezes, que não estão... Vou usar até um termo meio ruim, mas não estão nem aí para o que vai acontecer, para como vai ficar. Mas, assim, o que me anima e que me dá esperança é que também existe uma boa geração de catequistas agora, preocupados, que estão buscando, que estão lutando, né? E manda o WhatsApp e quer tirar uma dúvida, quer perguntar, e faz um curso aqui, outro ali, busca. Mas ainda, mesmo assim, tem essa preocupação também com esses outros. Mas é uma caminhada, né? É uma caminhada que a gente vai ter que lutar bastante, né? A Nanda Stano aqui, que sempre está com a gente, ela até comenta, quando preparam, né? Às vezes, chega de última hora. Eu já me deparei, eu posso contar como que a gente fala? Eu posso contar o milagre, porque eu não vou contar o santo, né? Isso. Olha, eu não preparo, porque eu sou aberto ao Espírito Santo. Na hora ele me inspira. Não é bem assim que funciona, né? Nessas horas eu percebo que a minha fé está fraca, porque as inspirações não acontecem assim. Ou eu mergulho nos livros e rezo, e estudo e rezo, ou então as coisas não acontecem. Essa cabe no seu... Eu sempre falo assim, Jesus preparou os discípulos 3 anos para depois mandar o Espírito Santo. Então perceba que nós temos que estudar muito para o Espírito Santo poder agir. Porque se ele manda o Espírito Santo e os meninos não sabem nem o que fazer, como assim, gente? Pelo amor de Deus, tem que estar preparado. Tem que conhecer a mensagem, tem que conhecer a doutrina, tem que saber, conhecer a catequese para você poder anunciar. Aí se o Espírito Santo vem,
e vai te fazer lembrar, vai aquecer o seu coração, vai te impulsionar para verbalizar, para falar, para se expor, para colocar aquilo que Deus quer, porque você vai ser um instrumento onde o Espírito Santo vai falar em você. Mas lembrando, porque nós somos homens, nós não somos Deus, nós somos homens, então nós temos que estudar, nós temos que ter o conhecimento para o Espírito Santo agir no nosso conhecimento. Não é assim se entregar, não. O Espírito Santo age. Age no quê, meu bem? Age aonde? O que você está fazendo? E, Rodrigo, você falou uma coisa aí, a responsabilidade do catequista, daquele que Jesus olhou nos olhos, chamou pelo nome. Eu tenho uma alegria quando eu falo que Jesus olhou nos meus olhos e me chamou pelo nome. Raquel, eu quero você aqui fazendo esse trabalho. Outro dia eu fiz uma formação lá no Sul. O padre estava junto. Online, foi online. Ainda estava no finzinho da pandemia. Aí tinha uma roda de catequistas e eu perguntei para cada um. Para cada um, eu falei, olha, eu quero que vocês venham aqui na câmera do computador para você olhar para mim e falar. Quero saber quem chamou você para ser catequista. Veio uma por uma. Devia ter umas 30, mais ou menos. Veio vindo. Uma por uma. Ah, foi a Maria Aparecida. Ah, foi aquela ali, ó. Foi aquela ali, apontando para ela. Ah, foi o padre que me chamou. Aí, quando acabou, todas falaram, né? Eu falei, gente do céu. Quem chamou vocês foi Jesus. Através dessa pessoa. Coloque isso na tua cabeça. Foi o próprio Jesus que quer que você seja um discípulo dele. Não foi a Maria, não foi a Ana, não foi o padre, foi Jesus. Coloca isso, entenda isso. Ninguém falou que foi Jesus que chamou. Então, quanto essa intimidade com o próprio Cristo, que nós amamos, que somos apaixonados por ele, que estamos aqui para anunciá-lo, e você achar que você trabalha para o coordenador, para o padre, para a igreja, você está aqui em missão, uma missão divina, uma missão do próprio Cristo, que chama você para ser seguidor dele, para anunciá-lo, como ele fez com os discípulos dele. Então tem que preparar, sim. Não é só o Espírito Santo que vai falar, que vai agir sem você ter o conhecimento. Lembre-se sempre que Jesus preparou os discípulos 3 anos, para depois enviar o Espírito Santo. Ponto. E é tão importante nós nos prepararmos, né? Às vezes eu converso com o Rodrigo, com o pessoal que sempre entra em contato comigo, né? Ah, depois demoro a responder porque eu estou estudando. Ah, mas você vive estudando? Sim, tem que estudar porque isso exige muito da nossa missão, né? Então a gente passa um conteúdo para vocês, a gente lê, relê, aí rumina aquela informação para depois passar mastigado para vocês, né? Então é muito trabalho, né? Para quem fez faculdade sabe que é difícil. Na época que eu fiz a filosofia, tinha livros que eu lia 3 vezes e não entendia nada. Porque era complexo demais. Vamos ler outra vez. Então, assim, aprender dói porque tira a gente do nosso comodismo. A gente tem que pensar de várias formas. Preparar o encontro de catequese dói um pouco porque cansa. A gente sabe das dificuldades que é. Hoje, principalmente, os nossos catequizandos recebem muitas informações externas que são tão contrárias à nossa fé. E se a gente não consegue dar essa resposta de maneira concreta, não só responder, mas viver aquilo que nós estamos falando, então a gente vai continuar fazendo mais do mesmo. E o resultado a gente já sabe qual é. Sim. Receber o sacramento, tchau e bênção. E aí? A gente tem que pensar quem são os nossos catequizandos e quais são as pessoas que depois continuarão essa missão, né? A gente sabe que a nossa missão ela é passageira. Um dia eu não vou poder mais fazer esses encontros, ser catequista, estar com os catequizandos devido às minhas condições físicas e etc. e tal. Então, acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de buscar, de aprofundar, de estudar e realmente fazer aquilo que o Rodrigo falou, né? Assumir com responsabilidade e entender que eu sou chamado. Como a Raquel falou, eu sou chamado por Deus, não foi pelo coordenador, pelo padre, foi Jesus que me chamou. Só que ele usou de pessoas, né? Eu, particularmente, eu fui puxado na porta da igreja, vem ser catequista porque não tem ninguém. Poderia dizer, não, foi fulano que me chamou. Mas nesse chamado, nesse puxar na porta da igreja, eu fui percebendo ao longo da caminhada que é um processo
de sensibilidade, de oração, que você vai percebendo que é Deus que me chamou, não foi o responsável pela comunidade, mas foi Deus que me chamou. E de que forma eu vou corresponder isso? É muito cômodo eu pegar o livrinho, na minha época era um livrinho pequeno, de 47, 48 páginas. Imagina usar esse livro assim, pequeno, em um ano. O que eu ia fazer? Poderia me acomodar e pronto. Mas não, a gente precisa assumir com responsabilidade. E aí o Papa Francisco agora institui o ministério, já é ministério, agora é ministério instituído, justamente para a gente entender, olha, a catequese ela é importante. A catequese ela é importante. Os pais podem não pisar na comunidade, as crianças não podem até não pisar na comunidade, mas muitas vezes é o catequista o rosto dessa comunidade. Muitas vezes o catequista é essa porta de entrada à comunidade. Então, se eu faço uma boa catequese, se eu realmente vivo a minha vocação com responsabilidade, eu vou fazer aquilo que o Papa Francisco disse, né? Deixar rastros, né? Deixar pegadas na vida dos nossos catequizandos. E é isso que a gente tem que assumir. Dá trabalho? Dá trabalho. Vai ter dia que você vai estar cansado? Vai ter dia que você vai estar cansado. Mas não tem recompensa maior do que ver os nossos catequizandos ser homens e mulheres aí de fé, que dão testemunho, que estão na comunidade, e que uma hora ou outra a gente vai encontrar, eles vão nos encontrar, a gente bem velhinho, olha só, aquela pessoa ali já foi minha catequista. Então eu estou aqui graças a ela. Eu estou na comunidade graças ao meu tio-avô, que insistia comigo todo início de mês para eu fazer a leitura no final do mês. Então, assim, é perceber na grandeza que é essa vocação, esse chamado, né? Com certeza. E como é importante, meninos, a questão do exemplo que o catequista dá. O catequista fala muito mais pelas suas atitudes, como mais do que pelas suas palavras. Então, a devoção, o amor a Cristo, o amor à Sagrada Escritura, o respeito pelo outro, o amor ao próximo, o cuidado. Então, tudo isso faz parte do discípulo, faz parte do discipulado, da missão. Quem somos nós? Olha o Papa Francisco. Ele não só fala, como ele faz. E assim tem que ser o catequista. Hoje eu estava estudando e aí eu li um texto, desculpa, um poeta americano, ele diz o seguinte, falando sobre o exemplo, sobre o testemunho, né? Ele diz assim, o que você é grita tão alto aos meus ouvidos que eu não consigo ouvir o que você fala. Agora, o que você é pode ser positivo e pode ser negativo. Porque, às vezes, não adianta a gente falar bonito e não ser belo e não fazer, não vivenciar aquilo que precisa e você ficar só falando, porque o que a pessoa é de fato, o outro enxerga muito mais do que o que o outro fala, do que se fala. Agora, também tem ao contrário, né? Porque às vezes é tão bacana, a pessoa é tão legal, e o que ela fala não importa, porque ela é. Assim deve ser o catequista. Então, seja exemplo em todos os lugares. Eu falo para os meus alunos, catequista é catequista em todos os lugares, não é só quando ele vai para o encontro de catequese. Ele tem que dar o testemunho de ser catequista, de ser missionário, aonde ele está, começando na casa dele, com a família, no condomínio, a hora que ele entra no trânsito, qual o testemunho que ele dá nas dificuldades, na empresa, não é? Então, quem é o catequista? Quem é você que recebeu esse chamado? Então, a gente tem que pensar isso, né? Na importância também desse testemunho para os nossos catequizandos. Como nós falamos, como nós acolhemos, como nós amamos a Cristo e ao próximo também. E aquilo que nós fazemos, né? Essa vocação que o Rodrigo falou, né? Catequista é por vocação. Ter essa responsabilidade da nossa missão, da nossa vocação. Essa essência, né, Raquel, que às vezes, se você não tem a essência de catequista, você só é
Ou faz um papel, interpreta um papel de catequista 1h30 lá no sábado na sua comunidade. Né? E nós não somos chamados a interpretar algo, mas a viver, né? Essa vivência. Acordei catequista, me deito catequista. É o dia todo, né? É a semana. Uma catequista me procurou uns dias atrás falando justamente sobre isso. Ela estava muito incomodada porque uma das outras catequistas perguntava para ela assim: o que você preparou hoje para sua turma? Ah, eu quero que você passe para mim. E ela tinha 5 minutos antes de começar a catequese para falar, para explicar aquilo, né? Ela falou: o que eu faço? A gente acabou conversando, batendo um papo, né, para tentar ajudar essa pessoa. E às vezes a pessoa ela não é mal intencionada, mas ela está mal preparada e mal orientada, né? Então ela acaba achando que é simples assim. Mas essa vivência, né, de ser o catequista, Raquel, eu acho interessante a gente ser catequista com o que a gente tem em mãos agora. E muitos esperam, quando eu tiver essa formação, quando eu fizer isso, quando... Não, é a partir de agora. Eu gosto muito de mostrar para os alunos que fazem os meus cursos, às vezes eu mostro os bastidores um pouquinho. Lâmpada em cima de mim com caixa de papelão para dar luz, porque não deu para comprar ainda aquele slot de luz. Microfone de celular, daquele que vem junto com o teu celular. É improviso, compra um TNT e põe atrás aqui para fazer um cenário novo, para gravar. Não tem nada de sofisticação, é simples. É o meu dia a dia realmente, né? Não é eu preciso ter um escritório na Paulista para poder gravar curso para o povo. Não. É a vocação é onde eu estou. Eu tenho umas pessoas tão lindas que eles são de Recife. Na verdade, é diocese lá de Recife, mas eles estão bem, bem para dentro. E eles têm poucos recursos. Às vezes eu dou a formação para eles. Eles têm um celular em cima da mesa e tá todo mundo atrás me ouvindo falar. Eu falo, meu Deus, isso é... Assim, eu me emociono muito quando eu falo disso, porque, olha, com o que eles têm, eles estão fazendo muito. A coragem, né? É uma catequese fora da caixinha, literalmente, né? É um pouco corajoso. Maravilhoso, maravilhoso. O que importa nisso tudo é como você disse, é a essência, é a mensagem que é passada, que nós estamos aqui no nosso papel de formadores, de catequistas, é a mensagem que nós passamos. Não é como, se tem que ter pompa, se tem que ter luz, se tem que ter... Nada disso, gente. Fala, faça, seja exemplo, esteja aqui disposto àquilo que o Senhor quer. O que o Senhor quer? Eis-me aqui, Senhor, estou aqui. E eu me preparo, como o Gessiano falou. A gente estuda muito. Minha mãe fala, Raquel, você só estuda, minha filha? Eu falei, mamãe, eu só estudo. Eu só estudo e ajudo as pessoas. Esse é o meu papel, esse é o meu chamado. Eis-me aqui, Senhor. Então, para mim, está tudo bem. E eu amo isso, né? Então, é isso, gente. Muito bem. Tem uma pergunta aqui. Só orientar o pessoal. Não está aparecendo as mensagens para mim aqui nos comentários. Não sei para vocês. Mas quando você for fazer alguma pergunta, tem uma nuvenzinha com um ponto de interrogação no canto inferior do lado direito. Então clica ali e faz a pergunta dentro da caixinha, porque aí a gente consegue fazer a pergunta. A Cris, ela perguntou assim: Raquel, me responde uma coisa. Dentro de uma catequese, dentro de qualquer comunidade, paróquia, seja onde for que aconteça essa catequese, catequistas de Eucaristia e de Crisma planejam juntos a catequese, ou a Eucaristia tem que ser uma coordenadora para a Eucaristia e outra coordenadora para a Crisma? Ela está perguntando sobre o planejamento, se precisa ser uma coordenadora para cada itinerário catequético para planejar, ou como que é? Ela está falando de planejamento ou ela está falando de coordenação? Porque a coordenação, isso depende do local, porque tem coordenadores que são coordenadores gerais,
que envolve toda a catequese, desde a iniciação, agora ainda com a iniciação à vida cristã, que envolve todo, é um caminho, né? Não tem essa divisão sacramental. Então, assim, se for de coordenação, vai depender da necessidade, da disponibilidade, daquilo que a sua paróquia determina ali, convoca, convida as pessoas para serem. Com relação a um planejamento, eu vejo assim, eu particularmente, gosto muito do trabalho em equipe. E, às vezes, faz muito sentido, na minha vivência, naquilo que eu acredito, que eu vivo, em termos de você ouvir os vários 360 graus, as pessoas que estão com você. Então, quanto maior for o número de pessoas, de equipe, de pessoas comprometidas com a missão, com o planejamento, falando agora de planejamento, que você tenha, é muito bom, porque quando você traça os passos que você vai dar, você tem a visão do outro que enxerga aquilo que você não está enxergando. Então, é muito bacana se você está numa caminhada de catequese, preparação do sacramento da primeira Eucaristia e já preparando para o Crisma, quantas falhas o catequista do Crisma percebe que houve no período de preparação para a Eucaristia, por exemplo. Então, que bom poder trabalhar junto. Então, eu sou super favorável a fazer fazer planejamento em conjunto. A gente sempre ganha. A partir do momento que nós estamos abertos para ter uma interferência, entre aspas, ou a participação, colaboração, e que a gente não tenha a mente fechada de achar que aquilo que nós queremos é o que está certo, que tem que ser. Então, as pessoas que geralmente acham que tem que fazer isso e não estão abertas para o novo, têm mais dificuldade de trabalhar essa coordenação compartilhada, entende? Ou um planejamento compartilhado. Então, se eu puder ajudar, eu vejo assim, coordenação não depende de uma escolha, eu acho que o pároco que vai falar conforme a necessidade, e o planejamento, se puder ser em conjunto, eu acho muito bom, porque ele traz novas visões para nós. Muito bem. E justamente isso, né, Raquel, esse planejamento, todo pensamento de coordenação, se ela estiver bem organizada, a gente consegue ir alcançando as pessoas. Muitas vezes ela é jogada. Mas, assim, uma coisa importante também, isso eu falo para os catequistas. O leigo, ele precisa saber o seu papel dentro da igreja, e o protagonista também. Porque o que acontece muitas vezes? Eu espero que o meu pároco decida o que vai ser feito na catequese. Eu fui de retiro. Quem eu chamo para pregar? Padre, quem que eu convido para cozinhar? Padre, vou trazer uma equipe de música. Quem que o senhor sugere? Não, é o contrário. Padre, olha, tá aqui, ó. Já arrumei essas pessoas para a cozinha, essa pessoa vai tocar. O que o senhor acha desses pregadores que eu fiz a lista? Então, o leigo precisa ter esse protagonismo. A gente hoje aqui, ela falava sobre coordenação, só para passar como a gente está organizado. A gente tem uma bênção aqui. Bastante dos que estão assistindo a gente conheceram já o nosso assessor para catequese aqui na Diocese de Jundiaí, que é o Padre Erickson, e é extremamente preocupado com a catequese. Então, ele vive a catequese. Ele está lá em Roma, no Encontro Internacional de Catequese. Ah, que legal. Então, assim, é alguém que respira e vive a catequese, o sacerdote. A gente tem como uma estrutura aqui hoje. A gente tem uma coordenação diocesana, depois desce a coordenação paroquial para toda a iniciação cristã, e a gente forma um núcleo. Aí dentro desse núcleo tem catequista de pais e padrinhos, catequistas de crianças, nos diversos níveis de criança, para adolescentes, para jovens e de adultos. Então, cada uma dessa coordenação tem um núcleo que eles coordenam, mas a gente procura caminhar juntos, né? Ter as datas, todas as coisas tudo junto. Então, é dentro dessa estrutura. Bacana, sim, muito bom. Eu acho até interessante com relação a esse planejamento e conteúdos, etc. e tal, pensar em dois planejamentos. O planejamento entre os catequistas, né, que aí compete aquilo que se refere à formação, etc. e tal,
e o conteúdo que os catequistas vão utilizar. E aí tem o planejamento da catequese, né, do encontro de catequese mesmo, que geralmente as paróquias têm, as comunidades têm um auxiliar, e aí é importante essa de preparar junto, né? Não, eu sou jamais sempre preparo sozinho, não, vamos preparar juntos, porque nós vamos estar ajudando aquilo que a Raquel falou. Às vezes a pessoa tem um outro ponto de vista, tem uma outra ideia, né? E esse trabalho em equipe ele é muito importante. E aí outro ponto com relação à presença do padre é com relação ao conteúdo. Ah, minha paróquia não tem um livro da catequese da editora X. Não tem. A gente pega da internet. Então, opa, vamos ter um conteúdo para a minha paróquia, que o padre tenha um conhecimento, porque às vezes os nossos catequistas não têm um conhecimento teológico, não tem tanto conhecimento pedagógico, história da igreja, etc. e tal. Aí eu achei um conteúdo muito lindo na internet. Mas esse conteúdo muito lindo, ele é católico? Ele vai corresponder ao itinerário catequético que você está fazendo? Ah, eu sou catequista da Eucaristia. Ah, hoje é sexta-feira, eu vou pesquisar alguma coisa na internet para passar no sábado. Opa, e qual é o teu objetivo nessa catequese eucarística? Eu acho que tudo isso precisa ser pensado junto com os catequistas, e o padre precisa estar junto, para a gente não correr o risco de passar conteúdos que não tem nada a ver com a nossa fé ou com aquele itinerário catequético, né? Eu acho que são coisas que a gente precisa estar atentos. Tenho muita preocupação com isso também, porque me deparo com esse tipo de realidade, viu, Gesiandro, também. Pensando esses dias, Luciano e Raquel contando, eu só preparando a catequese, querendo usar aquela música Príncipe Cadentes. É uma música evangélica, né? Aí eu falava, mas imaginava assim, São Tomás de Aquino lá com as suas vias de conhecimento a Deus, tremendo e falando, como assim? Ninguém explica a Deus, né? É boa a intenção, mas a gente precisa estar muito atento, né? Nessa busca de material, a internet tem muita coisa, né? E de repente, mal intencionado ou não é católico às vezes, né? Não é católico. É bonitinho, é fofo, mas não é católico. Né? Não é. E muitos catequistas não sabem diferenciar isso, viu, gente? Né? Nós sabemos disso. Eles não sabem diferenciar um material que é católico de um material que não é católico. E nós temos riqueza, gente. Nós temos material à beça. Não precisamos buscar outros. Não precisamos. Se falasse que precisasse, é diferente, mas não precisa, porque tem muito material. Tomem cuidado com os sites que vocês entram. Procurem, vá lá no Sobre Quem Somos. Procura saber quem é. Você gostou? Procura saber quem é, porque eles têm que falar. Alguma coisa eles vão dizer que vai identificá-los como qual é a religião, qual a espiritualidade, enfim. Nós sabemos que encontramos muitas barbaridades aí de catequistas por falta de conhecimento, por falta de formação. Exatamente. E aí a gente encontra isso e a catequese fica precária, superficial. Eu já perdi as contas quantas vezes eu já falei, não, gente, esse conteúdo não pode. Ah, mas o Deus é o mesmo. Ah, mas a palavra é a mesma. Opa, vamos entender melhor. Como que é isso aí, gente? Não é bem assim. Só que às vezes pra gente não entrar em treta, já tem a treta-feira na terça-feira aqui no Pensar Catequese justamente para isso, para não entrar em mais treta, a gente deixa para lá, entrega para Deus. A Cris, ela colocou, né, a questão da coordenação para catequese crisma, coordenação para catequese de Eucaristia, coordenação para catecumenato. Era esse o sentido da pergunta dela, ela justificou aqui. Eu vou responder rapidão, porque já chegou o nosso horário e tem algumas perguntas ainda. Neste caso, o Cris, depende muito da realidade de cada paróquia. Por exemplo, a minha paróquia, faz de conta que a minha paróquia nós temos 300 catequistas, se tivesse 300 catequistas, né? Então, 100 catequistas é da Crisma, 100 catequistas é da Eucaristia e 100 do catecumenato. É interessante ter 3 coordenações diferentes, mas que trabalham em comunhão, para não ter essa diferença de conteúdo e ficar boiando. Então, neste caso. Mas caso seja um grupo pequeno, então não tem tanta
importância de ter várias coordenações. Deixa eu olhar outra pergunta aqui. Quando um catequizando é imperativo, como trabalhar isso? A Diva que colocou. Ela está dizendo imperativo ou hiperativo? Ela colocou imperativo, acho que é imperativo. Imperativo, acho, né? Dentro da catequese fora da caixinha, a gente tem um programa que todo mês nós fazemos, que trabalha com a inclusão na catequese. E ali nós falamos sobre as diversas realidades e dificuldades que os catequistas encontram com as pessoas com deficiências, sejam elas deficiências físicas, deficiências de várias ordens, né? Então, a hiperatividade, lógico, nós temos que entender de gente para a gente poder saber lidar com o outro. Eu preciso entender o que é o outro. Você precisa aprofundar um pouco mais e entender como lidar com crianças, com jovens hiperativos. Não tem uma... E outra, gente, nós nós chegamos à conclusão, entendemos a cada live que a gente vai fazendo, que todo mundo tem o seu potencial, todo mundo tem habilidades, todo mundo tem capacidades. Nós não devemos olhar para a pessoa para a dificuldade que ela tem, mas sim na capacidade que ela tem. Comece a olhar para o seu catequizando, que é hiperativo, peça ajuda para a família, como lidar com ele em determinadas situações, estude sobre este assunto para você poder aprender a lidar com ele. Não tem resposta. A resposta é você vivenciar isso e, principalmente, colocar amor na sua catequese. Opa, muito bem. Tem muitas mensagens no chat, eu não consigo acompanhar, né? Se colocasse na caixinha, mas nós já atingimos o nosso horário, tá bom? Já bateu o nosso horário. A gente sempre faz até às 21 horas, já deu 21h14, a gente vai encerrar. Raquel, fala um pouco das tuas redes sociais, como a gente pode te encontrar no Instagram, no Facebook, YouTube, enfim, como que a gente te encontra? Tá. Em todas as redes sociais. A todas não. Eu estou no TikTok, gente. Ainda não consegui estar no TikTok, acho que não é meu perfil. Enfim. Também não. Também não. Então, assim, ó, você vai encontrar a Catequese Fora da Caixinha no Facebook como Catequese Fora da Caixinha. Você vai encontrar no Instagram. Você procura Catequese Fora da Caixinha, tá como Cat Fora da Caixinha, porque o nome é muito grande, né? Então não dá, então tem que ser Cat Fora da Caixinha. Mas a catequese também se acha. E no YouTube também, tá? Lá no YouTube eu sempre falo pro pessoal, passa no YouTube, se inscreva no canal, gente, em todas as redes. A gente tem que fortalecer esses nossos canais. E quando vocês se inscrevem, vocês seguem, vocês curtem, isso é sinal de que vocês estão dando credibilidade, ou seja, vocês estão mostrando que as pessoas que você segue, eu não estou falando só de mim, nem só do Rodrigo, nem só do Gessiano, aquelas pessoas que você admira, que você gosta, inscreva-se, curta, porque isso é importante para a gente. O YouTube, às vezes não, o YouTube, ele reconhece uma live, o material que você coloca, e ele faz chegar a mais e mais pessoas a partir da interação que existe ali dentro, das curtidas que estão ali dentro. Inscreva-se no canal, o canal vai crescendo. Quanto mais o canal cresce, mais a gente tem opções de melhorar ainda mais essa divulgação do trabalho nosso. Então você encontra no Facebook, no Instagram e no YouTube Catequese Fora da Caixinha. Muito bem. Que maravilha. E o pessoal que está com a gente aqui hoje, não esqueça então de tirar o print da tela. Aí hoje tem um triplo trabalho, hein, Ana? Você vai marcar. Catequese Fora da Caixinha, Pensar Catequese e Catequese DH. E junto a gente vai fazer uma coisa, a gente vai colocar parabéns esse ano, que ele tentou essa semana, né? Chegou nos seus 30 agora, já saiu da casa dos 20. Agora já sinto as dores na coluna.
Agora não tem mais essa conversinha de eu tenho 20 e poucos anos e olhando para mim com 40. Agora você ficou. Voltou a minha Vamos crise colocar existencial. parabéns de Ciandro, hein, gente? Vamos encher as redes aí de parabéns para ele também. Legal, legal, Leandro. Legal. Deixa eu Vocês são printar minha demais. tela aqui, gente. Deixa eu ver como é que eu vou printar. Peraí. Lembrando também que nós temos Conseguiu? Nós temos o canal oficial do quadro de catequista para catequista. O essencial que a Raquel falou, eu já fiz um mapa mental, né? Já baixei o PDF. Enquanto vocês estavam conversando, eu estava aqui. Já baixei o PDF, aí eu vou colocar o material lá no nosso canal. Essa live também nós vamos baixar, vai ficar disponível no canal do Rodrigo, a Catequese de Desenvolvimento Humano, lá do YouTube, e também no canal do Pensar Catequese. Vocês vão encontrar lá, porque tem gente que não tem acesso ou não usa Instagram. Então a gente disponibiliza lá também. Então o pessoal que nos acompanhou até o final, gratidão, muito obrigado pelo carinho, que mandaram mensagem também, enfim. Agradecer a presença da Raquel aqui conosco, que nos ajudou tanto. O pessoal que está aqui na live, segue a Raquel, segue também o Rodrigo, porque sempre tem conteúdo novo e sempre vocês vão aprender alguma coisa nova aí na missão e na vocação de vocês, tá bom? O pessoal está mandando parabéns aqui, obrigado pelo carinho, vocês são uma bênção de Deus na minha vida. Gratidão, viu, menino? Gratidão pela oportunidade. Um grande beijo. Deus abençoe a missão de cada um de vocês e de todos aqueles que estão nos assistindo. Gratidão. Amém. Rodrigo, você pode fazer a oração final para a gente? Claro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, te louvamos e te bendizemos pelo dom da vida. Te agradecemos por ter nos reunido aqui. 3 pessoas que estão dispostas a evangelizar pelas redes sociais e cada um daqueles que entraram aqui hoje. E aqueles que ainda vão assistir este momento, este encontro nosso. Que o Senhor possa tocar o coração e que eles possam entender que a vocação do catequista é a tempo completo. Não é por 1 hora, não é por 2 horas. É uma vida, é um chamado, é uma vocação. Por isso te peço, Senhor, inspira-nos sempre com a presença viva do Teu Espírito Santo em nosso coração, para que, animados, possamos evangelizar estas crianças, estes jovens, estes adultos que nos procuram. E que cada vez mais o Senhor dê ânimo, força e coragem para nunca desistirmos da evangelização. Pedimos também que a Santíssima Virgem Maria nos ajude com a sua intercessão, cuidando de cada um de nós. E quero, em especial nesta noite, rezar uma Ave Maria pelos 30 anos do nosso amigo Gessiandro, para que o Senhor possa o abençoar e que a Virgem Maria o cubra com o seu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E, em especial, rezar também uma Ave Maria pelo apostolado, catequese fora da caixinha, para que o Senhor possa sempre abençoar a Raquel e colocar no coração dela sempre esse desejo de continuar a missão. Que a Virgem Maria, em momentos que ela não pensar em desanimar, e ela seja brilhante também que apoia para mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Parabéns, Gessiandro. Deus te abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Saúde, Amém. felicidades. Amém. Beijão. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Se cuida. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.